pessoal, estamos retomando o nosso workshop de atualizações cardiológicas, nutricionais, ortopédicas e gestão financeira. Pessoal, agora a nossa palestra é com uma convidada super especial, é com a minha amiga pessoal, atleta também de corrida, Eliane Durante, que tem mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro, atuando nos mercados brasileiro e europeu. A Eliane, ela traz sua experiência como executiva da empresa Cavida. Ela sempre acreditou e conduziu suas equipes a não levarem produtos, e sim informação para as pessoas, que é o mais importante. A venda de um produto, diz ela, é apenas a consequência de um trabalho bem feito e que pode acontecer a qualquer momento no curto, médio ou longo prazo. Além da formação em gestão de clientes, Eliane tem título de administradora de empresas, pós-graduada em gestão empresarial. Ela é casada, maratonista e mãe de gêmeos. A Eliane Durante estará aqui para passar todo o seu conhecimento e muito conteúdo exclusivo para você que é associado da TC. Lembrando, se você está assistindo o workshop, por favor, comente, curta e mande sugestões ou perguntas para a palestrante de hoje. Eliane, seja bem-vinda, obrigado pela presença, agora é com você. Obrigada Fabiano pela oportunidade, obrigada à Associação de Treinadores de Corrida pelo convite, para falar de algo que me apaixona tanto e que eu vejo que faz tanta relação com o mundo do esporte, com o mundo da qualidade de vida, né? Então hoje a gente vai falar um pouco para os treinadores, ou seja, esses promotores do aumento da longevidade, da qualidade de vida, e a gente traz um tema muito importante que é a longevidade financeira. Que é muito importante que a longevidade financeira, ela também acompanhe a longevidade no sentido próprio da palavra. Então estamos aqui hoje agradecendo essa grata oportunidade de estar com vocês. E eu vou falando um pouco sobre longevidade financeira e trazendo um pouco também para a minha história de vida, que faz uma contextualização muito importante com a longevidade financeira. Poucas pessoas sabem, quem sabe o Fabiano, que é meu amigo pessoal, ainda não saiba, mas o início da minha carreira foi na agricultura. Então eu sou filha de agricultores, de pequenos agricultores, até hoje meus pais e meu irmão são agricultores, e eu trabalhei na lavoura até os 20 anos de idade, com muita honra. É essa minha raiz propriamente dita, não é? E hoje eu tenho 45 anos, então já são 25 anos fora da agricultura, mas desde o primeiro momento que eu tive a oportunidade de sair da roça, eu sempre quis dar passos à frente, com muita honra ao meu passado, muita gratidão ao meu passado, mas eu sabia que eu não queria mais voltar para aquele momento, principalmente do trabalho duro da roça. Então foi aí que eu iniciei o meu planejamento financeiro pessoal, mesmo ganhando muito pouco, desde o meu primeiro salário, que era bolsa de estudos na época, eu estava na faculdade, eu sempre procurei guardar, nem que fosse um pouquinho do meu dinheiro, mas eu tentava guardar, porque eu queria construir um patrimônio sólido, eu queria construir uma vida financeira sustentável, para que eu pudesse ir dando passos adiante sempre. Então a agricultura foi uma grande escola, foi uma grande experiência na questão do planejamento financeiro pessoal, tá? E quando que aconteceu o despertar para o planejamento financeiro? O Fabiano falou que já fiz algumas maratonas, não é? Então, o despertar para o meu planejamento financeiro propriamente dito aconteceu com a corrida. Então, aos 20 anos de idade, eu saí de casa, tive a oportunidade, já nos primeiros anos, de ser convidada a trabalhar numa multinacional, uma multinacional que estava chegando na América Latina com o objetivo de ser grande na América Latina, e ser grande na América Latina significava ser grande no Brasil, e eu com meus 20 e poucos anos, eu agarrei aquela oportunidade como se fosse a primeira e a última da minha vida.
Então lá eu fui fazendo o meu trabalho, mal sabia eu que a minha vontade de permanecer naquela empresa e aproveitar aquela oportunidade me tornava uma profissional diferenciada dos meus colegas. Feito, né? Isso, como consequência disso, em pouco mais de 2 anos eu fui promovida a gerente dessa empresa e em pouco mais de 5 anos eu fui promovida a diretora dessa empresa aqui no Brasil. E como diretora dessa empresa aqui no Brasil, com a sede já no Centro-Oeste, eu já não estava mais no Sul, porque o início todo foi no Sul, eu estava em Brasília, eu já corria, né? Lá em 2009, 2010, propriamente 2010, eu iniciei os treinamentos com uma assessoria esportiva. E quando a gente inicia com uma assessoria esportiva, parece que você desperta para um mundo de oportunidades no mundo da corrida. E você vê que você pode ir muito além do que você pensava que poderia ir sem a assessoria esportiva. E quando eu estava treinando, nessas fotos aqui, são fotos de 2010, 2011, nesse momento eu já estava treinando para a minha primeira maratona e a vontade que a gente tem, principalmente quando você acaba uma prova e os corredores sabem do que eu estou falando e os treinadores também, você tem uma vontade gigante de viver. Quando você acaba uma prova, quando você acaba um treino, principalmente os longões, você tem uma vontade gigante de viver aquilo e você quer viver aquilo para a vida toda. E eu me recordo muito bem que eu dizia assim, cara, eu quero, com 80 anos de idade, eu quero estar correndo uma maratona, de preferência uma maratona internacional. Neste momento eu já era executiva da seguradora, eu já tinha um bom salário, eu já tinha alguma reserva, como eu dizia para vocês. Desde o início eu guardava um dinheirinho, um percentual do meu salário ia aumentando, eu fui aumentando a minha reserva. Quando eu penso, né, quando vem esse sonho de correr uma maratona aos 80 anos, mas que seja aos 70, que seja aos 60, eu fui avaliar como eu estaria lá, né? Fui projetar, na verdade, como eu estaria aos meus 60, aos meus 70, aos meus 80 anos. E aí que eu me dei conta de que eu estava contribuindo naquele momento com o máximo do INSS, e mesmo o máximo do INSS, se eu fosse aposentar lá na frente, representaria 1/5 do salário que eu tinha. Então eu sofreria, a partir do momento da minha aposentadoria, eu sofreria um downgrade brutal na minha renda. E eu não estava preparada para aquilo, né? Ao mesmo tempo, quando eu fui olhar para as minhas reservas financeiras, também eu percebi que as minhas reservas financeiras, ou o planejamento que eu vinha fazendo até então, sem planejamento, eu também não teria a mesma qualidade de vida, a mesma estrutura financeira que eu estava tendo naquele momento. Então, a partir daí, eu iniciei um planejamento financeiro propriamente dito, aplicado a mim mesma, como pessoa, como família e também como atleta. E o que eu avaliei? O primeiro ponto que eu avaliei no meu planejamento financeiro. Eu sabia que eu queria estar aos 80 anos correndo uma maratona, mas o que eu precisaria? Que recursos eu precisaria ter naquele momento para que me proporcionasse aquela tranquilidade? E a partir daí eu fui adequando as minhas reservas, o meu planejamento, os meus investimentos, as minhas proteções, para que lá na frente eu possa realizar esse sonho, quem sabe. Então a corrida foi sim um dos principais despertares para o meu planejamento financeiro de vida. E quando a gente traz os pilares para a qualidade de vida, normalmente a gente pensa primeiro no pilar físico, na saúde física, e faz muito sentido. Se nós queremos viver e ter longevidade, é importante que o nosso corpo ele esteja preparado para essa longevidade, para que a nossa saúde esteja preparada, para que a gente tenha não só mais anos na nossa vida, mas que a gente tenha qualidade nos nossos anos. Então, a saúde física é extremamente importante.
que ela vem com a saúde emocional, está ligado diretamente também à saúde emocional. E hoje nós já temos bastante consciência nesses 3 pilares, na saúde física, na saúde emocional e na saúde espiritual. É comum já se fala muito da importância da atividade física, da importância de uma boa alimentação, da importância da qualidade do sono, da importância da espiritualidade, da meditação, do autoconhecimento. Já se fala muito nesses pilares como fundamentais para a qualidade de vida, em qualquer momento da vida, seja hoje ou seja futuro. Porém, se fala pouco da saúde financeira, que ele é um pilar extremamente importante e que dá sustentabilidade para os demais pilares. Por quê? Porque se eu não tomo conta da saúde financeira, é muito provável que a minha qualidade de vida, em algum momento, ela sofra um abalo. É comum nós vermos pessoas que a partir do momento da aposentadoria, elas já não têm os mesmos recursos financeiros e com isso elas adoecem, com isso elas se entristecem e até mesmo acontece o falecimento antes do tempo. Então é sim extremamente importante que o pilar financeiro também seja construído ao longo do tempo para que os demais pilares estejam sustentados. E quando a gente fala de longevidade, também quero trazer alguns números para vocês do que está acontecendo no mundo. Hoje, essa é uma pesquisa que foi feita em 2019 em 14 países e milhares de pessoas foram entrevistadas e eu trago aqui os dados para vocês com respeito a essa pesquisa feita no Brasil, com os brasileiros. Hoje, 56% dos brasileiros dizem ficar estressados com o planejamento financeiro de longo prazo para a aposentadoria, pelo menos todos os meses. 46% afirmam que têm consciência da necessidade de se planejar, mas apenas 18% acreditam que estão poupando suficientemente. 80% dos brasileiros ainda não se planejaram para a aposentadoria. 59% dos entrevistados no Brasil não acreditam que conseguirão custear seus planos de saúde na aposentadoria. Esse dado é muito importante, 59% dos brasileiros acreditam que após a aposentadoria não terão recursos suficientes nem sequer para o plano de saúde. Isso é fato, porque normalmente o plano de saúde, a partir dos 60 anos, ele já onera bastante na manutenção, no padrão de vida de uma família, de uma pessoa. Já os brasileiros também são bastante otimistas, eles esperam ter uma vida tranquila, saudável, 71% esperam aproveitar este momento para viajar, outros 63% esperam aproveitar mais com a família e os amigos, 60% esperam aprender ou praticar novos hobbies. Porém, meus amigos, se não houver um planejamento financeiro, se não houver recursos, eu não estou falando nem daquele recurso, daquele sonho de após a aposentadoria dar a volta ao mundo, não é nem isso. É recursos suficientes para ter dignidade a partir do momento em que todos nós necessitaremos ou desejaremos viver de renda, né? Então, quando a gente fala de aposentadoria, é importante também a gente desmistificar um pouco essa questão daquele senhor ou daquela senhora sentado na cadeira de balanço esperando a vida passar. Não, não é isso. É aquele momento em que nós ainda temos muita vida pela frente, temos muitos sonhos, mas nós precisamos ter algum recurso para ter dignidade e não depender de ajuda de familiares ou amigos. E aqui tem um outro dado estatístico que não está nessa apresentação, é que hoje, no Brasil, somente 1% dos aposentados vivem independentemente de familiares ou amigos financeiramente falando. Ou seja, 99% dos aposentados hoje no Brasil dependem financeiramente das suas
famílias, ok? 87 anos, essa pesquisa diz que a expectativa de vida dos brasileiros, ou seja, é o que os entrevistados disseram que esperam viver, e 50% tem medo de ficar sem dinheiro em algum momento na vida, principalmente após a aposentadoria. Tá? Quando a gente traz um pouco mais de dados estatísticos, a população acima de 50 anos, ela tem crescido de forma exponencial nos últimos anos. Então, se nós formos a 2015, por exemplo, que eram 24 milhões de pessoas acima dos 60 anos, em 2030 já a expectativa é de mais de 41 milhões de pessoas acima dos 60 anos, e 2060, 73 milhões e meio de pessoas acima dos 60 anos. Então, também a expectativa de vida tem aumentado muito. E aqui eu tenho vocês treinadores, não é? Os professores, os mestres da educação física estão de parabéns, porque vocês são grandes promotores dessa qualidade de vida e dessa longevidade. Porque vocês tornaram nos últimos anos cada vez o esporte, a atividade física, cada vez mais acessível. As assessorias esportivas na área de corrida, quanto tem aumentado nesses anos? Quantas pessoas elas se sentem capazes de iniciar um treinamento de corrida quando ela está apoiada por uma assessoria esportiva? Então, vocês sim, olha, que fica a nossa gratidão, porque vocês são os grandes promotores dessa qualidade de vida, junto, obviamente, com os profissionais da saúde, com a tecnologia, tudo que vem trazendo para que as pessoas vivam cada vez mais anos e que tenham mais qualidade de vida nesses anos, né? E, meus amigos, tudo é questão de escolha, não é? Eu costumo dizer para as pessoas que iniciar um treinamento de corrida, iniciar um objetivo, imagina, eu tive a oportunidade de fazer 3 maratonas, você iniciar um treinamento de uma maratona é uma escolha, porque dói. Acordar todos os dias mais cedo que a sua família, acordar todos os dias mais cedo que os seus colegas, acordar todos os dias mais cedo que os seus amigos, para correr, para fazer atividade física, dói. É uma disciplina que dói. Nos finais de semana, não é? Para quem treina para meia maratona ou para maratona, sabe o que é? São os longões. Dói, normalmente a dor. Normalmente dói, não é? É a dor da disciplina. E é uma questão de escolha. Por que eu faço isso? Eu como atleta, eu decido ir pagando pouquinho a pouquinho essa conta. É uma escolha minha, é uma escolha para minha qualidade de vida. Eu sei que fazendo exercício físico hoje, muito provavelmente eu estarei lá na frente com uma condição física melhor do que quem não pratica atividade física. Então, é a minha escolha. Eu escolho como eu vou pagar a conta. E no mundo financeiro, no planejamento financeiro, é a mesma coisa. Iniciar um planejamento financeiro normalmente dói, porque são aqueles R$50, são aqueles R$100, é aquele 10% da minha renda, é aquele 20% da minha renda, que normalmente eu utilizava para alguns caprichos e que eu decido diminuir a quantidade de caprichos em prol de um planejamento financeiro. Mas eu escolho como eu vou pagar a conta, se eu vou pagar pouco a pouco hoje, através de um planejamento financeiro, através de investimentos conscientes, ou se lá na frente eu vou deixar essa conta para os meus filhos, porque alguém paga, ou eu decido pagar agora, pouco a pouco, com disciplina e com menos dor, ou lá na frente alguém vai ter que pagar, e normalmente serão meus filhos. Agora, quem garante que lá na frente os meus filhos terão condições de cuidar de mim, né? De pagar as minhas contas e de me ter na casa deles? Então, é uma escolha que a gente faz, né? Ou eu me torno protagonista da minha vida em todos os aspectos, desde já, e assumo as consequências já lá na frente, que virão lá na frente, ou eu vou deixar essa conta para alguém. E aqui uma informação muito importante.
que normalmente as pessoas pensam, né? E eu vejo isso no dia a dia, as pessoas deixam, mas quando eu tiver um aumento eu vou começar. Mas quando eu vender aquele bem eu vou começar. Mas quando eu não tiver mais a escola das crianças eu inicio. Mas quando acabar o financiamento do carro eu vou iniciar o meu planejamento financeiro. E normalmente vão deixando para depois. E não precisa de muito dinheiro para ficar rico. É bem comum, e nós que trabalhamos na área financeira, com o planejamento financeiro, é bem comum encontrarmos pessoas, vou trazer aqui exemplos hipotéticos, tá? Mas acontece. Uma pessoa que tem uma renda de 50 mil por mês e gasta 55, e outros que têm renda de 5 mil por mês e gasta 4. Vocês acham que quem vai ser rico lá na frente? Muito provavelmente aquele que guarda R$1.000 por mês, lá na frente vai ser mais rico do que esse que ganha 50 hoje. Então aquela consciência de que eu preciso ganhar muito para me planejar, me organizar e me estruturar financeiramente, é um grande mito que deve ser desmistificado. E aqui eu vou mostrar para vocês no decorrer da apresentação um pouco mais desses números. Por isso que a nossa recomendação, sempre que for fazer um planejamento financeiro, se observe 4 pilares importantes. E também é bem comum nós percebermos que quando alguém inicia esse trabalho, quando inicia sem a consultoria de um especialista, ela olha normalmente para um dos pilares, deixando os outros 3 vulneráveis. Então, primeiro ponto, antes de iniciar, educação financeira. Quanto eu ganho, quanto eu gasto, que idade eu tenho hoje, com que idade eu pretendo viver de renda, que renda eu pretendo ter lá na frente. Esses são passos fundamentais que nós precisamos saber, conhecer antes mesmo de iniciar qualquer investimento. Logo em seguida, a gestão de riscos. Que risco eu estou exposto que podem comprometer o meu planejamento e pode comprometer a construção de patrimônio? Então, eu imagino que os profissionais da área de educação física, muitos são autônomos. Um acidente, uma doença, a obrigatoriedade de ter que parar por algum tempo de trabalhar, tudo isso pode comprometer totalmente o planejamento financeiro e, dependendo da situação, pode comprometer para a vida toda ainda deixar dívidas. Então, conhecer os riscos que podem comprometer esse planejamento financeiro e tudo que for possível e tudo que tiver uma dimensão maior que o seu patrimônio ou maior que a sua capacidade de assumir uma dívida, terceirizar. E para isso existem os seguros que normalmente nós recomendamos antes mesmo de iniciar o planejamento financeiro, antes de iniciar os investimentos, é fazer os seguros, principalmente os seguros pessoais e profissionais, que são os de maior impacto no planejamento financeiro. Logo em seguida vem a parte gostosa, a gestão de investimentos. Aqui sim, então eu já sei quanto eu preciso poupar, quanto tempo eu tenho, já dimensionei todos os riscos que podem comprometer, terceirizei todos os riscos possíveis. A partir daí eu inicio os meus investimentos. Onde eu vou investir? O que me agrada? O que eu quero conhecer? O que eu gostaria de fazer? Enfim, então ali vem a parte da gestão propriamente dos investimentos. Legal? E algo muito importante que normalmente as pessoas esquecem, para quem faz os três primeiros pilares, normalmente negligenciam este último, que são os check-ups periódicos. Imagina você, eu inicio um planejamento de corrida, não é? Hoje de manhã eu estava assistindo a palestra do doutor cardiologista e ele dizia que nem todos necessitam fazer uma avaliação cardiológica, não é? Mas imagine que vou eu lá, eu decido fazer avaliação cardiológica, faço avaliação cardiológica, faço todo um check-up, estou zeradinha, inicio o meu programa de treinamento. Só que nunca mais eu faço uma avaliação.
nunca mais faço uma avaliação de saúde, nunca mais faço uma avaliação física com o meu treinador e sigo, né? O preço pode vir. Eu posso, no meio do caminho, o meu organismo, ele pode sofrer uma lesão, mas se eu não tiver cuidado, isso pode comprometer, não é? No meio do caminho, eu posso desenvolver uma doença, mas se eu não estiver observando, isso pode comprometer totalmente. Então, assim como para tudo, e principalmente na atividade física, nós fazemos os check-ups periódicos, no planejamento financeiro é fundamental também que se faça periodicamente os check-ups. Se a minha vida mudou, se o meu planejamento mudou, se eu recebi um dinheiro, recebi uma herança, quem sabe eu não preciso mais depositar tanto dinheiro todos os meses, se eu já não estou exposto a determinados riscos, se nasceu um filho, se eu contraí uma dívida, tudo isso faz com que o planejamento financeiro sofra mudanças e é necessário sim que haja adaptações. Então esses 4 passos, eles são fundamentais para que o planejamento financeiro chegue lá no momento em que desejamos com o sucesso pretendido. Então são eles: a educação financeira, a gestão de risco, a gestão de investimentos e os check-ups periódicos. Normalmente as pessoas pensam e confundem estabilidade financeira com liberdade financeira. Quando a gente fala da aposentadoria e falamos de liberdade, vamos pensar o seguinte: aposentadoria e liberdade financeira é a mesma coisa. Em algum momento nós desejaremos ou necessitaremos viver de renda, seja do INSS, seja das nossas reservas, seja da soma dos dois, enfim, necessitaremos, tá? E normalmente as pessoas confundem estabilidade financeira com liberdade financeira. Elas entendem que recebem o seu dinheiro, pagam as suas contas e não têm dívidas, elas são livres financeiramente. Esse é um equívoco. Se recebe seu dinheiro todos os meses e pagam as suas contas, isso significa que elas estão estáveis naquele momento financeiramente, tá? Então aqui eu trago um exemplo para a gente refletir um pouquinho. Como funciona a cabeça das pessoas, não é? Então eu tenho minha renda, a partir do momento que eu recebo os meus dividendos, o meu prolabore, o meu salário, enfim, todos os meses, pago casa, pago educação, pago transporte, alimentação, saúde. Em seguida, os nossos gastos variáveis, viagens, roupas, sapatos, as mulheres gostam muito de sapatos, não é? Restaurantes, bolsa, carro novo, enfim. Se sobrar, eu vou pro investimento. Sabe o que acontece? Normalmente não sobra e os investimentos não acontecem. Então isso está longe de construir uma liberdade financeira. Só que se a gente inverter essa conta, ou seja, primeiro, vamos lá, recebo, tenho meu rendimento, seja quanto for. Após receber o meu rendimento, o primeiro passo, eu vou me pagar. O meu planejamento financeiro diz que eu preciso destinar 20% da minha renda numa reserva para o futuro, é isso que eu vou fazer, tá? E a partir daí sim, vou para os meus gastos fixos, moradia, escola, saúde, enfim, os gastos vitais para uma família, para uma pessoa. E aí, o que sobrar, que provavelmente sobra, vocês verão que sobra, vai para viagens, para roupa, para sapato, para bolsa, para o carro novo e tudo mais. Essa equação sim, essa sim faz com que a gente pouco a pouco vá construindo a nossa liberdade financeira. E como saber quanto eu preciso? Agora eu vou trazer um pouco de prática aqui para vocês. Até agora foi teoria e eu trago um pouco de prática para saber como calcular quanto eu preciso. Eu vou trazer aqui o exemplo de uma pessoa, de uma família que tem uma renda de 5 mil por mês, tá? Essa pessoa hoje tem 40 anos de idade e vamos trabalhar com uma expectativa de vida de 90, ok? Essa pessoa, padrão de vida de 5 mil reais por mês.
essa pessoa, essa família, nos próximos 50 anos, tem uma necessidade de sobrevivência de 3 milhões de reais. Então, isso é bem comum as pessoas assustarem quando elas veem esse número, mas esse número é matemática pura. São 5 mil por mês vezes os 50 anos. Matemática pura. Essa é a necessidade de sobrevivência. Muito bem, mas esse cidadão de 40 anos, ele me disse que aos 65 anos, ele pretende viver de renda e ele quer ter o mesmo padrão de vida que ele tem hoje, de 5 mil reais. Então, isso significa que ele precisa ter uma reserva acumulada de aproximadamente 1 milhão de reais aos 65 anos para ele ter uma renda garantida de 5 mil reais por mês. Tá? Então, essa é uma conta que a gente ajuda os nossos clientes a fazerem. E logo ali na frente a gente vai ver também quanto que ele precisa poupar para ter 1 milhão de reais lá na frente. E aí, o que eu gosto de dizer? Não existe milagre, não tem jeito. Esperar negligenciar esse assunto e parar para pensar nisso aos 60 e fazer um planejamento dos 60 aos 65 vai doer muito. Ou o planejamento vai doer muito, ou depois dos 65 vai doer muito. Então, ele não existe milagre. É a mesma coisa, eu negligencio atividade física, eu negligencio uma boa alimentação, eu negligencio bons hábitos a vida inteira e aos 65 anos eu quero ter uma qualidade de vida, um padrão de vida de quem teve bons hábitos a vida toda. É quase que impossível, não existe milagre. Mas no mundo financeiro, eu costumo dizer que pode ser mágico, tá? E ele é uma equação, é matemática pura, novamente dizendo, tá? É uma equação onde o tempo vezes a taxa, vezes a prestação, a parcela, ou seja, aquele valor que vai colocando lá todos os meses, ele vai dizer qual é a reserva acumulada. E, meus amigos, nessa equação, o fator de maior peso é o tempo. Engana-se quem pensa que é o valor de contribuição ou a taxa. É muito comum negligenciar o tempo e chegar lá na frente e buscar investimentos extraordinários que não existem. Não existem. Esse investimento que vai fazer você recuperar o tempo perdido não existe. Então, sim, se eu pudesse hoje dar um conselho para vocês, o que vocês colocariam lá no porquinho, eu diria, coloquem tempo. Quanto antes, melhor. Né? E aqui é a mágica, né? Porque normalmente as pessoas já ouviram falar, né? A mágica dos juros compostos. É exatamente isso. E aí, falando de tempo, esses gráficos vão nos ajudar a entender melhor. Imagine só, eu posso começar aos 30 anos, tá? Para uma reserva aqui de 3 milhões de reais. Se eu começo aos 30 anos com uma contribuição de aproximadamente R$ 1.400, eu chego aos 65 anos com uma reserva de 3 milhões. Mas se eu for deixando, for procrastinando o assunto, for colocando outras prioridades na minha vida e o tempo passa voando e eu deixar para iniciar esse planejamento aos 45 anos, até porque dos 30 aos 45 passa voando. Muita coisa acontece na vida da pessoa dos 30 aos 45, muitas prioridades vão aparecendo e a gente vai deixando para depois. Se deixar para os 45 anos, já essa contribuição, ela passa a R$ 5.200. É o fator tempo. Aqui a gente está falando do mesmo investimento, da mesma taxa de juros. Se a gente volta para o gráfico anterior, veja só, a coloração do gráfico ela muda. A parte escura é o esforço que eu estou fazendo. A parte escura aqui do gráfico é o quanto eu tiro do meu bolso todos os meses e contribuo durante esses 35 anos. A parte do azul claro é o rendimento. É a mágica dos juros compostos. Veja no gráfico seguinte, o meu esforço ele tem que ser muito maior.
Já a parte escura, ela tem um peso bem maior, ou seja, o esforço que eu tenho que fazer é muito grande para eu ter a mesma reserva lá na frente, tá? Então aqui a gente consegue trazer o tempo. Ah, mas eu tenho 40 anos e só posso investir R$1.000 por mês. Tá tudo bem. Então vamos ver aqui. Também trazendo aos 65 anos e investindo R$1.000 por mês, muito provavelmente chegará aos 65 anos com uma reserva de R$1 milhão. Aqui a gente está trazendo números redondos, taxas redondas. Óbvio que o mercado ele não é linear dessa forma, ele tem subidas e descidas, mas nós estamos falando de planejamento de longo prazo. E historicamente o planejamento de longo prazo, mesmo com as subidas e descidas, ele vai sempre ter um desempenho parecido com o que a gente traz aqui para vocês. Quanto antes, melhor. Nunca é tarde demais. Para quem é corredor, para quem é treinador aqui, entende muito bem o que eu vou falar, porque eu posso escolher a dor. Eu escolho a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. A dor da disciplina é a dor de acordar cedo, é a dor de correr enquanto os outros estão dormindo, é a dor de dormir enquanto os outros estão bebendo, é a dor da disciplina, não tem jeito, tá? Agora, a dor do arrependimento é a dor de ter chegado lá na frente, estar com problemas de saúde, não consegue recuperar o tempo perdido, não é? E passa a ter uma qualidade de vida comprometida. Então aqui, a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Lembrando que recurso financeiro na velhice traz independência. Recurso financeiro na velhice traz qualidade de vida, traz tranquilidade. E a falta do recurso, ele traz dependência, ele traz tristeza. Junto com isso, vem as doenças, né? E aqui, essas duas figuras mostram muito bem a expressão dos idosos. Um que fez planejamento financeiro, outro que não fez planejamento financeiro. E como que eu posso me preparar? Das mais variadas formas. A partir do momento que eu já sei o quanto, o como e o quando, você pode escolher os mais diferentes modelos, seja através da previdência privada, acumulações, investimentos em renda fixa, em renda variável, em bolsa, em dólares e ouro, enfim. Cada um tem seu modelo, em conjunto com um bom planejador financeiro vai poder definir onde eu invisto para aposentadoria, onde eu invisto para a compra da casa, onde eu invisto para a educação dos filhos. Também para cada objetivo existem modalidades de investimento diferentes, que pode ser feita uma composição. Então, cada indivíduo deve conhecer o seu perfil e estabelecer o seu próprio planejamento. Eu falava para vocês, até aqui eu falei para vocês sobre o planejamento financeiro, propriamente dito. E eu vou trazer agora nos slides seguintes um pouco sobre gestão de risco e alguns exemplos, tá? Então, contei um pouco para vocês também da minha carreira como executiva, enfim, e o tempo foi passando e depois de ser executiva aqui no Brasil, tive a oportunidade de ser executiva dessa multinacional na Península Ibérica, tanto na Espanha quanto Portugal. E por uma série de motivos pessoais, eu decidi voltar para o Brasil, empreender, ter a minha própria empresa. E a partir daí, eu me dei conta que existia eu sentia que era um guarda-chuva que eu tinha em cima de mim, que me protegia enquanto executiva, que a partir do momento que eu me tornei empresária, eu não tinha mais. Como, por exemplo, se eu precisasse me afastar do meu trabalho por uma doença, se eu sofresse um acidente. Nunca precisei. A única vez que eu precisei foi na minha licença maternidade. Mas eu sabia que se algo acontecesse comigo, eu estaria protegida e a minha família também. A partir do momento que eu me tornei empresária, eu me senti totalmente desprotegida nesse sentido, que não seria o INSS que me daria essa proteção. Então, eu fui contratar alguns seguros, dimensionei os meus riscos e a partir daí fiz alguns seguros
tanto para acidente quanto para doença, principalmente, que é onde há o maior impacto e pode dilapidar totalmente o patrimônio de uma família, inclusive o meu, quando eu fiz o dimensionamento. 2 anos depois que eu já era empresária, correndo próximo da minha casa, num feriado de carnaval, eu fui atropelada por uma bis. Foi um atropelamento de leve. Eu saí daquele asfalto toda ralada, mas eu saí toda sangrando, mas eu saí do asfalto caminhando. E eu cheguei em casa em prantos, imaginando, gente, e se eu tivesse saído daquele asfalto numa maca? Se eu tivesse saído daquele asfalto numa ambulância? E se eu tivesse voltado para casa depois disso com alguma sequela? Como seria a minha vida financeira? Porque além de você depender de outras pessoas, além da sua vida não ser mais a mesma, né? Eu passaria a ter uma condição que eu não consigo imaginar o tamanho do buraco financeiro que essa condição traria para a minha vida. Então eu fui ver quanto eu tinha feito de seguro de invalidez por acidente e naquela semana, logo em seguida do acidente, eu dupliquei a minha cobertura de invalidez por acidente. Então, quando a gente fala de gestão de riscos, é exatamente isso, tá? Essa bis, essa mini moto, me fez cair 1 milhão de fichas naquele dia. Que o valor do seguro que eu tinha feito para mim, ele não era suficiente. E aqui eu vou trazer um outro exemplo também de uma atleta de Palmas, no Tocantins, irmã de um amigo, e aqui está todo o texto, isso aconteceu em 2020, o ano passado, em que ele fazia uma vaquinha para ajudar a irmã dele, que saiu para pedalar, uma paixão dela, saiu para pedalar, e nesse pedal ela sofreu um acidente, bateu a cabeça e o estado dela é este, tá? Então, quantos de nós a gente sai na rua, a gente se cuida, a gente está consciente, mas a gente não sabe também o que pode estar acontecendo, se as outras pessoas estão conscientes, se as outras pessoas tomam os devidos cuidados. Enfim, estamos expostos a, sim, acontecer essas fatalidades também. E esses são 2 fatos em que uma simples cobertura de seguro, em que a gente fala que é a cobertura de invalidez por acidente, ela poderia trazer tranquilidade financeira. Para essa moça, principalmente, que aqui está o fato, né? Uma cobertura de invalidez por acidente, com certeza, traria mais conforto e poderia auxiliar, sim, na pronta recuperação dela, tá? Então, seguindo aqui no nosso planejamento financeiro, onde que encaixam as proteções do seguro? É o mesmo caso, padrão de vida de R$5.000 por mês, necessidade de construir uma reserva de 1 milhão a partir dos 65 anos, porém, este cidadão agora trago 2 informações importantes. Ele é casado e tem 2 filhos de 2 e 5 anos. Na gestão de riscos, nós colocaríamos aqui, primeiro, uma cobertura de morte prematura, porque ele é o responsável financeiro por essa família, e se ele morre antes do tempo, ele deixa um buraco financeiro tremendo para essa família vai sofrer não só a perda de um pai, mas vai sofrer um abalo financeiro muito grande. A educação dessas 2 crianças estima-se em R$800 mil até o final da faculdade, tá? E também aqui a questão de invalidez e de doenças graves, é importante sim que este cidadão tenha coberturas que vão trazer esse conforto. São situações que nós esperamos que as pessoas nunca precisem utilizar, mas se elas precisarem, elas ter um mínimo de respaldo. Então, no caso de invalidez, 1 milhão de cobertura e no caso de doenças graves, R$200 mil. E aí, normalmente as pessoas pensam o seguinte, poxa, mas 1 milhão de cobertura é muito caro, eu não consigo pagar isso. Normalmente as pessoas não pagam isso, sabe por quê? Porque elas não sabem o quanto custa. Então, já trago aqui para vocês mais informação. 1 milhão de cobertura de invalidez por acidente, imagine aquela moça
que sofreu o acidente de bicicleta, né? Se ela tivesse uma cobertura de R$1 milhão de invalidez por acidente, traria um certo conforto financeiro para a vida dela e para a vida da família. E uma cobertura como essa custa em torno de R$80 por mês. Então, quem não contrata, provavelmente, é porque não sabe que existe uma proteção como essa. E quando a gente vai para o caso de diagnóstico de doenças graves, o que significa doenças graves? Tá? Que eu trago já a cobertura que eu colocava no gráfico lá anteriormente, R$200 mil. Diagnóstico de um câncer, de um infarto, de um AVC, de um Alzheimer, uma série de doenças que podem comprometer totalmente o planejamento financeiro, uma cobertura de R$200 mil, que era o que nós colocávamos como necessidade para aquela família de R$5 mil por mês, para uma pessoa de mais ou menos 37 anos, nós estamos falando de mais ou menos R$100 por mês. Então, normalmente, as pessoas não contratam, não fazem essa gestão de risco, não terceirizam esses riscos, porque elas não sabem que realmente isso normalmente cabe no bolso das pessoas. E as pessoas se perguntam, né? Poxa, e aí, será que o meu plano é adequado? Né? Eu estou fazendo, já faço alguma economia, já estou fazendo investimentos, eu já faço alguns seguros, não é? E será que o plano que eu faço é o adequado para o meu modelo? Eu me arrisco a perguntar para vocês, com quem que vocês fazem um check-up de saúde? Normalmente o check-up de saúde nós fazemos com um profissional de saúde. Normalmente as planilhas de treino nós buscamos fazer com um profissional especializado. Não se recomenda que alguém comece a treinar com o Google, não é? A gente recomenda que realmente busque um profissional especializado que realmente vá prescrever o treino adequado, no momento adequado, para o perfil adequado. E no financeiro não é diferente, tá? Então, ainda acontece muito que as pessoas fazem o check-up financeiro com o Google, com o YouTube, e isso sim pode trazer sérias consequências lá na frente. Certo, meus amigos? Como encerramento, falando um pouquinho da Cavida para vocês, a Cavida, ela nasceu há pouco mais de 3 anos aqui em Florianópolis. A nossa trajetória de mais de 20 anos de mercado, embora a empresa só tenha 3 anos, mas nós atuamos nesse mercado já há mais de 20 anos, sempre com planejamento financeiro, no Brasil, fora do Brasil também, tá? E eu estou à frente da Cavida, o Fabiano falava um pouquinho do meu currículo aí, mãe de gêmeos, maratonista, planejadora financeira, um pouquinho de cada coisa. E se alguém tiver interesse em conhecer e conhecer seu plano, saber o que precisa ser feito, ter o seu próprio diagnóstico, a gente coloca aqui à disposição o nosso número de telefone. Para quem está nos assistindo, tem um presente, Fabiano. Para quem está nos assistindo, a gente faz essa consultoria gratuita para os assistentes. Era uma surpresa que eu queria deixar para o final. E o nosso compromisso sempre é e será com a vida das pessoas. Obrigada, Fabiano.